Bom, então, como eu falava sobre a letra de câmbio a termo certo da vista, é bom lembrar o seguinte, que a vista, ela não é de obrigação do credor buscar antes da data do vencimento. Ele pode deixar para buscar a vista do título, o aceite, né? Na data do vencimento. Ele pode, por exemplo, como eu dava o exemplo anterior, eu dei uma letra de câmbio para Mariana e ela deixou para buscar no dia 30 de dezembro. Ela não está obrigada a buscar esse aceite antes. Até mesmo porque eu, na qualidade de sacador, eu tenho que guardar esse dinheiro lá ou ter esse dinheiro disponível durante o prazo de um ano. Então, ela só busca com antecedência se ela quiser. Ela vai buscar com antecedência. Na prática, ela vai buscar com antecedência. Porque, como eu disse, uma coisa é o Banco do Brasil se comprometer a pagá-la. Outra coisa sou eu, né? PC sozinho, se comprometendo a pagar. Então ela vai buscar o aceite do banco com data anterior, a não ser que eu estabeleça a data que eu quero que ela vá ao banco. Eu posso perfeitamente, na qualidade de sacador, eu posso perfeitamente dizer o seguinte: olha, Mariana, eu estou te dando a letra, ela vai vencer na data de 30 de dezembro, mas você não deve buscar o aceite antes do dia 15 de novembro. Então eu mesmo coloco na letra: busca do aceite ou aceite a partir do dia 15 de novembro. Eu, na qualidade de sacador, posso aumentar ou diminuir o prazo de apresentação. A lei diz que o prazo de apresentação é de um ano, certo? Mas eu, na qualidade de sacador, posso aumentar ou diminuir esse prazo. O endossante não. O endossante só pode diminuir. O endossante não pode aumentar, por um motivo óbvio. Porque, embora eu tenha dado o título a outra pessoa, eu não sou obrigado a saber que ele aumentou o prazo de apresentação. Se ele diminuir o prazo de apresentação, não vai ter qualquer efeito para mim. Mas se ele aumentar o prazo, terá efeito para mim, na qualidade de sacador. Então, sacador pode aumentar ou diminuir o prazo de apresentação, mas os endossantes só podem reduzir o prazo, não podem aumentar. Voltando para a letra a termo certo da vista. Então a vista é o aceite. Então na letra eu coloco aos 30 dias, a contar da vista do presente título, pagará ao Banco Nacional S.A., ao senhor Gabriel, a quantia de R$ 5.000. Bom, qual a data do vencimento do título, professor? 30 dias do dia que o Gabriel procurar o banco. Então, neste caso, o Gabriel tem 11 meses para procurar o banco. Porque se ele procurar depois disso, o banco já não vai mais se envolver na relação, porque ele precisa de ter 30 dias para pagar. Então, na letra, embora nas outras letras a busca antecipada do aceite não seja obrigatório, na letra, a termo certo da vista, a busca antecipada do aceite, a busca antes da data do vencimento, é obrigatória, porque tão somente após o aceite é que se operará a contagem do prazo de vencimento. Então não tem como você não buscar com antecedência o aceite. Espero que isso tenha ficado claro e na aula virtual de sexta-feira a gente vai cuidar de dar mais alguns exemplos. O que é o endosso? Como eu disse para vocês, a escola francesa criou o endosso, permitindo assim que o título passasse pela mão de várias pessoas até chegar ao seu destino final. O endosso facilitou muito a vida das pessoas, porque depois da criação do endosso permitiu que o título circulasse, né, por todo o comércio, para na data do vencimento fosse buscar, então, aquele que estivesse na posse de boa fé, né, fosse buscar esse título. Ora, o endosso é feito no averso. Lembrando que o endosso pode ser em branco, como o endosso pode ser em preto. Lembrando de novo, endosso em branco, aquele endosso comum que todo mundo conhece, né? Você faz a sua assinatura no verso do título e repassa o título adiante. Isso é endosso em branco. Endosso em preto é quando eu me identifico. Eu, Paulo César Gomes Pereira, transfiro o presente título a Tiago José da Silva, enfim.
Aí, a partir desse momento, eu estou fazendo um endosso em preto. Endosso em preto tem duas figuras, dois lugares que ele pode figurar no título. Endosso em preto pode ser no anverso como no verso, mas endosso em branco só no verso do título. Aliás, eu não sei nem para que uma pessoa vai fazer um endosso no anverso do título, né? Quase que todo título são pequenos, não tem espaço na frente para fazer endosso. Lugar de endosso é no anverso do título. Mas sempre se pergunta, mas se eu for endossando, já que não há limite de endossantes, se eu for endossando e acabar o espaço, o que eu faço? O título é uma cártula. A maioria dos títulos não podem ter mais de uma via. A maioria porque há alguns títulos atípicos, como eu vou falar lá adiante, né? São títulos causais. Esses títulos causais podem ter mais de uma via. Alguns desses títulos causais. Mas por regra, você não pode ter cheque folha 1 e folha 2. Nota promissória folha 1 e folha 2. Duplicata folha 1 e folha 2. Então a pergunta que se faz é, se acaba o espaço de endossar atrás, o que é que eu faço? Você cola uma folha, essa folha em branco é colada no título, e você faz então, no anverso você escreve em branco, para não permitir qualquer tipo para não permitir nenhum tipo de confusão, e no verso você continua a sua cadeia de endosso no papel em branco. Esse processo, que é colado na folha, esse processo é chamado de alongamento, não é um processo comum, né? É um processo bem restrito. Aliás, eu, como advogado, nunca nem vi um título com alongamento. Então, mas se está na lei, é porque é possível, né? E conhecimento é poder. Se um dia você precisar, está aí. Pode fazer um alongamento, sim, está previsto em lei. A pergunta seguinte é: quem pode endossar? Bom, quem pode endossar é aquele em cuja boa-fé o título esteja. Por isso é tão importante a cadeia de endosso. Porque a cadeia de endosso, ela vai fazer com que você descubra quem é que pegou o título de má-fé. Se eu tenho uma empresa e eu tenho lá um título e eu não endossei no verso dele, mas mesmo assim ele saiu de lá e ele apareceu lá no fundo da sala, né? Apareceu lá nas mãos, digamos, do Isaac. E esse título foi furtado. Eu fiz a ocorrência e tudo. Quando o Isaac, que está de boa fé no título, o Isaac procurar o banco para sacar o dinheiro, o banco vai comunicar a polícia vai chegar lá e vai levar o Isaac lá para a delegacia para ele prestar esclarecimentos. Quando chegar na delegacia, o Isaac vai prestar esclarecimento, vai dizer: não, eu estou de boa fé aqui, ó. Olha aqui no verso do título para você ver. Antes da minha assinatura, que eu procurei o banco, então não tem minha assinatura, eu estou de posse de boa fé. Mas antes da minha assinatura, antes de eu estar com o título, Bruno endossou. Então vamos pegar a viatura, vamos lá buscar o Bruno. Aí vem o Bruno, dá uma voltinha de Camburão, chega lá na delegacia. Como é que esse título veio parar na sua mão? Não, esse título quem endossou ele para mim foi Delana, tá aqui a assinatura dela. Então vamos buscar Delana para dar uma voltinha de Camburão também, né? Trouxe Delana. E aí, quem é que deu esse título para você? Como é que esse título? Não, isso aí é umas roupas que eu vendi, né, para uma moça chamada Dilma. Então vamos buscar a Dilma. Dilma dá mais uma voltinha de Camburão, chega aqui. Dilma vai dizer: não, esse título, foi um moço que me entregou, eu não sei o nome dele, e contou uma história meio fajuta, e aí eles mandam me chamar na delegacia. E eu chego na delegacia: olha, eu conheço a Dilma, ela trabalha comigo lá na empresa. Bom, então agora, Dilma, você tem um problema, porque o título foi para... Os outros provaram a cadeia de endosso. Só que você não está conseguindo provar. Você está dizendo que o título veio parar na sua mão porque alguém lhe deu o título, mas você não tem a assinatura dessa pessoa, você não tem identificação dela, você não sabe nada dela. E não tem a minha assinatura no verso do título como endossante. Então, neste momento,
a Dilma tem sérios problemas aí para explicar para a polícia como foi que esse título foi parar nas mãos dela. Então isso é muito importante na cadeia de endosso. Porque se a pessoa não endossa no verso, ela não assume responsabilidade junto com o outro. Se a pessoa não coloca a assinatura dela no verso do título, a pessoa que te deu o título, dificilmente você vai conseguir provar a sua boa-fé. Numa situação parecida com essa na vida real, dificilmente você vai conseguir provar a sua boa-fé. Eu não estou dizendo que foi a Dilma que furtou o título lá nos meus guardados, né? Muito embora ela trabalhe na mesma empresa que eu, muito embora ela sente muito próximo da minha mesa, muito embora ela tenha ouvido eu falar sobre esse cheque, mas assim, eu não estou afirmando teoricamente que foi, categoricamente que foi ela. A ela é dado o direito de defesa. Então, cadê o homem que te deu o título? Ou você acha esse homem ou você vai responder por furto, né? Então, a posse de boa-fé é muito importante para você conseguir provar ela. Para você poder exercer o seu direito. Lembrando também que o primeiro lá atrás, o Isaac, que está na posse de boa-fé, ele não está obrigado a devolver o título para mim, não. Ele vai dizer, não, eu estou de boa-fé no título. Eu devolvo ele para você se o Bruno me pagar. Então o Bruno foi lá e pagou ele. Então agora eu quero que o Bruno devolva o cheque para mim. Não, eu só devolvo o cheque para você se Delana me pagar. Delana foi e pagou. E aí Delana disse, não, eu só devolvo o cheque para você se Dilma me pagar. E aí se Dilma me pagar, se Dilma pagar a Delana, ótimo, né? Mas se Dilma não pagar a Delana, eu não tenho como pegar o cheque de volta. Ela está de boa fé com o título. Aliás, o direito dela é autônomo, né? O direito dela é abstrato e a obrigação de Dilma é autônoma. Então não há por que eu querer de volta o título, já que os outros provaram que estão de boa fé, na posse de boa fé. E é justamente isso que o item 1.A diz, né? Ele diz assim, ó, que transfere o título quem é titular dele, né? Então, para que haja uma transferência legal, é necessário que o endossante seja o proprietário do título. Então, por último, aí, nesse exemplo que eu dei para vocês, a Dilma tem sérios problemas, porque ela não consegue mostrar ali a sua posse de boa-fé, né? Para ela provar a sua posse de boa-fé, ela vai ter que provar quem foi que deu o título para ela, né? Bom, o fato é que, agora eu vou falar do item 1.b ali do endosso, e aí a lei diz assim, ó, o efeito do endosso. O endosso transmite a propriedade da letra. Então, ou seja, voltando no exemplo aqui que eu acabei de citar, há, obviamente, uma transferência de propriedade quando eu endosso de boa fé, né? Então, além da posse, ainda tem a questão da propriedade. E na propriedade de boa-fé, a pessoa não está obrigada a devolver o título para o outro. É muito comum isso nos casos de cheque furtado, né? A pessoa querer o cheque de volta e o outro acabar não tendo intenção de devolver. No próximo bloco a gente continua falando sobre cadeia de endossos.